Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor. Depois de alguns dias aí sem poder gravar devido aos preparativos da nossa viagem para a França, nós estamos aqui no nosso Minutos com a Bíblia. Nós estávamos analisando o capítulo 2 de Daniel, quando o rei Nabucodonosor tem a visão de uma grande estátua, não é, com vários objetos, com várias partes, com metais preciosos, não é? E Daniel vai fazer a interpretação desta passagem. É uma passagem muito interessante, que tem a ver, até certo ponto, com uma perspectiva escatológica que é muito importante nós aprendermos. Na visão, tínhamos a cabeça de ouro, que vai representar o rei Nabucodonosor, o peito e os braços de prata, que vão representar a Pérsia e Ciro, no caso, a barriga e os quadris de bronze, que vai representar o Império Macedônico grego, o grego macedônico, que vai aí ter o seu ícone na pessoa de Alexandre Magno, as pernas de ferro, Roma, né? E os pés de ferro e barro, que é o futuro reino do anticristo, né? E que terá alguma força e que será dividido entre 10 países num tipo de aliança, como nós vamos examinar passo a passo daqui a pouco. E aí também tem a visão da pedra, que sai sem a ajuda de mãos humanas. Essa pedra é o reino messiânico, que vai de encontro e destrói os pés da estátua e toda a estátua como um todo. Vamos examinar esse texto versículo por versículo, não é? É importante destacar, eu não falei antes nisso aqui, mas que desde o verso 4 desse capítulo 2, o texto está em aramaico. E esse texto aramaico vai permanecer até o capítulo 7. Então, desde o capítulo 2, verso 4, o texto está em aramaico, e o verso 37 está num tempo verbal, que é perfeito, que dá ênfase à soberania contínua de Deus. Então, vamos examinar primeiramente os versos 37 e 38. Vamos dar uma olhada. Diz o texto: Ó Rei, tu és Rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Como já falamos, o verso 37 está num tempo verbal perfeito, o peal perfeito, no aramaico, e está dando ênfase à contínua soberania de Deus. Ou seja, é Deus quem permite que os reis levantem-se e prosperem. E em 2,38, Daniel explica que a descrição inicial da cabeça de ouro é o reinado de Nabucodonosor. A descrição parece muito similar a Gênesis 1:28. E esse verso mostra também o cuidado de Deus para com os animais. Os animais que um dia também serão parte da nova criação de Deus, pelos textos que lemos em Isaías 11:6 e 9, Isaías 65:25 e Romanos 8:18-22, mostram que Deus também tem cuidado com a natureza e que Deus tinha sujeitado não apenas os homens, mas também toda a natureza sob a liderança de Nabucodonosor. Assim, o reino de Nabucodonosor aparece especificamente ali, logo no início, que é o Império Neobabilônico. Esse Império Neobabilônico durou entre 626 a 539 a.C. Agora, vamos ver o verso 39, uma parte do verso 39, que é muito importante para entender todo esse contexto da passagem. Vamos lá. Então, o primeiro reino é o reino de Nabucodonosor, e vemos aí um pequeno mapa sobre esse reino. Então, aparentemente, essa descrição era para acalmar o temor de Nabucodonosor que seu reino pudesse desaparecer enquanto ele estava vivo. No entanto, nem Nabucodonosor, nem os reinos que viriam depois seriam eternos.
a Babilônia seria substituído por reinos de prata e bronze. E é isso que o verso 39 vai dizer. Vamos dar uma olhada no texto bíblico. Diz o texto bíblico: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, essa expressão, o domínio de toda a terra, é uma metáfora para o mundo conhecido. Né? Devemos nos lembrar de que a visão de mundo conhecido para eles era bem diferente da nossa percepção. No verso seguinte, lemos: haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro esmigalha e quebra tudo. Assim como o ferro quebra todas as coisas, ele quebrará e destruirá. Esse reino vai aparecer nos versos 40 a 43 desse capítulo e no capítulo 7, versos 7 e 8. Esse quarto reino vai apontar para um governo mundial que destrói e esmigalha tudo que é oposto a Deus. Certamente, aqui vemos uma referência histórica a Roma, mas também vemos uma referência escatológica de um império mundial anti-Deus, que vai aparecer nos capítulos 9, 25 a 27 e no capítulo 11, verso 36 a 45. No verso 41, Daniel vai prosseguir. Quanto ao que viste, dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, esse será um reino dividido. Mas haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, como viste o ferro misturado com barro. Embora poderoso, esse último reino, ele é uma mistura, ferro e barro. Nós sabemos que ferro e barro não se ligam. E isso vai apontar para a fraqueza intrínseca desse reino. Ou seja, embora esse reino seja um reino formado, que exista, que vai existir, ele vai ter um problema com a unidade desse reino. E aí, alguns comentadores, e eu vou nessa mesma linha, é de que este reino vai ser formado por governos sucessivos. E olhando a história humana, nós podemos ver que o Império Romano ele subsiste até hoje por meio de países e reinos divididos, vamos dizer assim, não é? E quando olhamos para a história também, vamos ver que dentro do próprio Império Romano existia essa divisão entre oeste e leste, entre os casamentos que foram feitos entre romanos e tribos bárbaras para poder aumentar o seu poder dentro da história. E a gente percebe isso olhando na perspectiva histórica, que isso foi um grande problema para o Império Romano, para que ele pudesse subsistir. No verso 42, encontramos algumas coisas interessantes para o nosso estudo. Vamos dar uma olhada. Diz o texto: e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim uma parte do reino será forte e outra será frágil. Fica evidente, então, aqui pelo texto, que a divisão descrita no verso 41 pode ter duas interpretações. Que esse reino seria humanamente forte, mas espiritualmente fraco, ou uma segunda interpretação, esse reino seria formado por personalidades fortes e personalidades fracas. Por isso que o restante da descrição, no verso 43, vai dizer: quanto ao que viste do ferro misturado com barro, haverá mistura por casamento, mas não se ligarão um ao outro, como o ferro não se mistura com o barro. Isso será um erro fundamental que causará a destruição desse reino. Fica evidente no texto que o matrimônio será uma das formas de se conseguir essas alianças desse império. E eles serão formados por isso, num esforço humano de se salvar politicamente. Diante dessa exposição de Daniel, ele vai nos apresentar algo interessante, que na visão de Nabucodonosor é o ponto central, é o ponto máximo dessa visão, que está no verso 44. Vamos dar uma olhada. Daniel vai dizer: mas, durante o reinado desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. A soberania desse reino não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Muito bem, então
vemos nessa descrição de Daniel a descrição do reino messiânico. Este reino estabelecido por Deus como um reino perpétuo. E há diversas passagens na Bíblia, 2 Samuel 7, 13 e 16, Salmo 45, 6, Salmo 89, 36 e 37, tantos outros, Isaías 9, 7, Daniel 4, 3, Daniel 6, 26, enfim. Há vários textos na Bíblia que falam desse reino messiânico. Diante desse texto que Daniel nos expõe, podemos encontrar 5 características evidentes do reino do Messias. Primeiro, que ele vai ser estabelecido por Deus, não por nenhum ser humano. Segundo, ele nunca será destruído. Terceiro, de que ele permanecerá para sempre. Quarto, ele não será esmagado, finalizado como os reinos anteriores. E quinto, ele não será dado a nenhum outro povo. O mais interessante disso tudo é que ele se encaixa perfeitamente com a descrição de Daniel 7, 14 e 27. Aí Daniel vai terminar a interpretação com o verso 45, que é muito importante e fecha com chave de ouro esse texto tão maravilhoso de ser lido e estudado. Vamos lá. Diz Daniel: como viste que uma pedra soltou-se do monte sem auxílio de mãos, e esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revela ao rei o que acontecerá no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Muito bem, vamos terminar essa interpretação. O verso 45 aqui pode nos mostrar uma alusão ao nascimento virginal do Messias. Gênesis 3,15 vai nos dizer que da semente da mulher brotará um que esmagará a cabeça da serpente. Isaías 7,14 fala que será de uma virgem, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. E mostra muito bem, isso bate perfeitamente com a encarnação em Belém, porque, como o texto vai nos mostrar, viste que uma pedra soltou-se do monte sem auxílio de mãos. Quer dizer, Jesus Cristo foi gerado não como uma relação sexual, como muitas vezes os muçulmanos pensam, né? Não por uma conjugação carnal entre José e Maria, né? Como se fosse natural que Jesus nascesse, mas por uma ação sobrenatural de Deus. Os comentaristas judeus, Rashi, no século XI, e Ben Ezra, né, também, eles viam essa passagem como um texto messiânico. Então o texto diz que essa pedra solta-se do monte sem auxílio de mãos, ou seja, é uma metáfora dessa ação soberana de Deus, que mostra o controle de Deus sobre tudo que é humano. É ele quem tem o controle sobre os eventos da história. E essa pedra bate ali naquela imagem, não na imagem em si, mas nos pés desse último reino e destrói tudo. Diante disso, Nabucodonosor vai render homenagens a Daniel, né? Vale salientar que isso não era uma adoração, né? O verso 46 vai dizer: então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra, reconhecendo a grandeza de Deus em dar a interpretação do sonho a Daniel, reverenciou Daniel e ordenou que lhe fosse trazida uma oferta de cereal e incenso. No verso 47, o rei vai dizer: verdadeiramente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Essas palavras, embora tenham sido faladas, né, diante de muitas pessoas, vale salientar que não significa dizer que Nabucodonosor tenha se convertido, tenha se tornado um crente em Yahvé, o Deus dos hebreus. Ele era politeísta. Para Nabucodonosor não havia nenhum problema em incluir o Deus dos hebreus no panteão, né? No seu panteão babilônico. Ele continuou certamente adorando a Marduk, a Nebo, né? Mas é surpreendente perceber que ele permitiu a Yahvé, a divindade nacional dos hebreus, a ser caracterizado como o revelador do mistério, porque no panteão babilônico essa função era do deus Nebo. O próprio nome Nabucodonosor tem aí uma homenagem a Nebo, né? E ele também chama Yahvé de Deus dos deuses, Senhor dos reis. Assim como Daniel havia descrito Nabucodonosor como rei dos reis da terra,
Agora ele se dá conta que o Deus de Daniel é o Deus supremo. E aí o texto termina dizendo no verso 48 que o rei exaltou Daniel, lhe deu muitos presentes especiais e o pôs como governador de toda a província de Babilônia e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Que mostra que Deus honrou o seu servo, colocando-o como governador da província da Babilônia. É interessante que a palavra aramaica para governador aponta para uma liderança governamental, uma liderança sobre um grupo de homens sábios. Né? E o verso 49 vai nos dizer que, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abdenego como superintendente dos negócios da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte real. Isso mostra que Daniel não se separou dos seus companheiros de oração, de que eles também foram elevados a um lugar de autoridade, mas também isso nos mostra o caráter de Daniel. Ele não permitiu que o poder subisse à sua cabeça, de que o sucesso ali fosse visto como algo que fosse merecimento dele. Não. Daniel, desde o início, colocou a visão do ponto de vista de Deus. Deus é o Senhor, é Ele quem revela as coisas. E quando ele teve a oportunidade de crescer, ele não cresceu sozinho. Ele trouxe os seus amigos juntamente com ele, porque ele sabia que não era uma pessoa mais especial do que as outras, apenas um servo de Deus. Eu espero que essa análise tenha ajudado você a compreender esse capítulo. Nós nos estendemos um pouco mais, porque o texto é grande, ele é muito rico, né? Mas eu espero que estes poucos minutos sirvam de grande edificação para a sua vida. Que você nunca se esqueça de que o Deus a quem adoramos, o Deus a quem servimos, é o Senhor soberano da história. Ele mostrou, ele deu pequenas pinceladas da história para Nabucodonosor, mostrando de que ele, o Deus do céu, é quem domina todos os reinos do mundo. E que possamos aprender com Daniel, na sua vida de oração, na sua simplicidade, na sua humildade, na sua coerência pessoal, de, mesmo tendo sido honrado diante do rei e das pessoas, saber de que a honra, a glória pertencem ao Senhor. Que Deus o abençoe. Até nosso próximo vídeo de Minutos com a Bíblia. Um forte abraço a todos em nome de Jesus.